Eu estava ali, sentada naquele banco frio na esquadra da PSP em Lisboa, a luz fluorescente a picar os meus olhos já cansados. O inspetor Ricardo Neves, um homem com ares de quem já tinha visto demais na vida, escorregou uma fotografia pela mesa metálica. As ruínas fumegantes de um edifício irreconhecível. Uma boate qualquer, segundo ele, ligada a uns russos. A minha garganta secou. Estamos a investigar uma ligação entre o incêndio e as atividades do senhor João Silva, disse com aquele tom que mistura cansaço e uma ameaça velada. Entendemos que a senhora doutora tem estado a vê-lo recentemente. As palavras eram como gelo. João. Aquela pronúncia suave do meu nome, os olhos verdes, o cheiro do seu perfume caro. Como é que eu tinha chegado ali? Advogada de defesa, com uma reputação construída em anos de trabalho árduo, e agora sentada no meio de uma investigação de incêndio criminoso, tudo por causa de um encontro às cegas. Aquilo era loucura. O que é que eu devia dizer? Negar tudo? Dizer a verdade sobre o que suspeitava? A minha mente, treinada para a lógica e a lei, estava a girar numa confusão de medo e, sim, uma atração perigosamente persistente. O olhar do inspetor exigia uma resposta, mas a única coisa que me vinha à cabeça era a noite em que tudo começou. Aquela primeira noite. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, talvez fosse uma sexta-feira, não tenho a certeza, mas a ansiedade era palpável. Eu, Ana Costa, 28 anos, advogada promissora na Carvalho e Associados, passava a maior parte da minha vida entre autos e tribunais. 2 anos sem um encontro, e a minha melhor amiga, Sofia Mendes, já não aguentava mais. Só um jantar, Ana. Se for um desastre, prometo nunca mais te arranjo ninguém. Mas tens de viver um pouco. Disse ela, com aquele tom de ultimato que só a Sofia consegue ter. Cedi, claro. E lá estava eu, a ajustar o meu blazer azul escuro pela 1000ª vez, em frente ao espelho da casa de banho do escritório. A Sofia tinha insistido no vestido vermelho que me tinha obrigado a comprar meses antes, elegante, mas não exagerado. Eu preferia a discrição. Sempre preferi. Estás ótima, Ana, deixa de complicar. Murmurei para o meu reflexo, o estômago apertado. Encontros às cegas? Nunca tinha feito aquilo. E se fosse chato? E se ele só falasse de criptomoedas, como alguns dos clientes da firma? O meu telefone vibrou. Sofia, deixa de pensar demais. Restaurante O Segredo do Fado. 20 anos. O nome dele é João. Vais adorar. E lembra-te, vestido vermelho, não o blazer. Suspirei, mas obedeci. Ela, no fundo, queria o melhor para mim. O Segredo do Fado era um desses restaurantes em Alfama, num palacete antigo, com luzes quentes a espreitar pelas janelas e o cheiro a alho e ervas frescas a flutuar no ar noturno. Carros de luxo estacionados na rua, casais elegantes a passear, o murmúrio de conversas misturado com um fado distante. Às 8 em ponto, empurrei as pesadas portas de madeira. O maître, um senhor grisalho e impecável, cumprimentou-me com um sorriso. Boa noite, senhora. Em que posso ajudar? Tenho um encontro, disse sentindo-me subitamente desadequada, apesar do vestido. Uma reserva em nome de João? Nem sabia o apelido dele. Ah, sim, deve ser a senhora doutora Ana Costa. O senhor João Silva está à sua espera. Por favor, por aqui. O maître conduziu-me através do restaurante, passando por mesas com conversas íntimas à luz de velas. O ambiente era sofisticado e romântico, nada a ver com as minhas habituais cantinas de tribunal ou pizzarias de última hora. E então, lá estava ele. A minha respiração ficou presa na garganta. O homem que se levantava para me cumprimentar era, sem dúvida, o mais bonito que eu alguma vez vira ao vivo. Alto, moreno, com pele olivácea e uns olhos verdes penetrantes que pareciam ler a minha alma. Usava um fato preto impecavelmente cortado
que provavelmente valia mais do que o meu arrendamento mensal. E quando sorriu, revelando dentes perfeitos, senti as minhas pernas fraquejar. Ana, disse ele, a voz com um ligeiro sotaque que tornava o meu nome quase música. És ainda mais bonita do que a Sofia descreveu. Ele contornou a mesa para puxar a minha cadeira. E o cheiro do seu perfume, algo caro e masculino, fez-me a cabeça girar. As suas mãos eram fortes e quentes quando me ajudou a sentar. E notei um relógio simples, mas elegante, a refletir à luz das velas. Obrigada, consegui dizer, tentando recuperar a compostura. E tu és o João? João Silva? Sim, é um absoluto prazer conhecê-la, respondeu, voltando ao seu lugar. Notei a forma como se movia, uma confiança controlada, como alguém completamente à vontade na sua própria pele e consciente do seu efeito sobre os outros. O empregado apareceu quase de imediato. João era claramente um cliente valioso. O vinho do costume, Sr. Silva. Na verdade, disse João, os olhos fixos nos meus, pergunte à senhora doutora, prefere tinto ou branco? Tinto, respondi, surpreendendo-me. Eu normalmente optava por branco, ou mais frequentemente apenas água, nos jantares de trabalho. Excelente escolha. Traga-nos uma garrafa do nosso Barolo 2015 e talvez uns antipastos para começar. Enquanto o empregado se apressava, João recostou-se ligeiramente a estudar-me com aqueles olhos verdes intensos. A Sofia diz que é advogada. Advogada de defesa? Sim, isso mesmo. Trabalho na Carvalho e Associados, no centro. E tu? O que fazes? Houve a mais breve das hesitações. Tão breve que quase não anotei. Estou no ramo dos negócios. Importação e exportação, principalmente. Negócio de família, digamos. Família italiana muito tradicional. Assenti, bebendo um gole de água do copo de cristal. Parece interessante. Que tipo de produtos importam? Várias coisas, disse João com um sorriso encantador que de alguma forma não chegava aos olhos. Produtos alimentares, vinhos, algumas mercadorias de fabrico. Nada de muito excitante, receio. Preferia muito mais ouvir sobre o seu trabalho, advogada de defesa. Deve ser muito desafiante. O vinho chegou e João executou o ritual de prova com uma facilidade experiente. O Barolo era rico e complexo, e eu comecei a relaxar, apesar do nervosismo inicial. João era um excelente conversador, fazia perguntas pertinentes sobre os meus casos, sem invadir detalhes confidenciais, sobre os meus objetivos de carreira e as minhas opiniões sobre vários tópicos. Sabes, disse eu, depois de termos pedido os pratos principais, quando a Sofia disse que queria arranjar-me um encontro, fiquei aterrorizada. Não namoro há anos. Estive tão focada em construir a minha carreira que negligenciei completamente a minha vida pessoal. A expressão de João suavizou-se. E o que a fez finalmente dizer sim? Ri sentindo-me mais à vontade do que há meses. Honestamente, a Sofia ameaçou aparecer no meu escritório com um megafone se eu não concordasse com pelo menos um encontro. Ela disse que eu estava a transformar-me numa eremita. Bem, estou muito grato a Sofia, disse João, erguendo o copo de vinho. Há novos começos. Brindamos e senti um arrepio no estômago que nada tinha a ver com o vinho. João era charmoso, sofisticado e parecia genuinamente interessado em conhecer-me. Perguntou sobre a minha família. Eu era próxima dos meus pais, que tinham imigrado da Argentina quando eu era pequena. Sobre os meus hobbies. Admiti que não tinha muitos. E sobre os meus sonhos para o futuro. Mas à medida que a noite avançava, comecei a notar pequenas coisas que me pareciam estranhas. A maneira como outros clientes olhavam para a nossa mesa com uma mistura de respeito e nervosismo. O modo como o pessoal tratava João com uma deferência quase reverente e que ia além de um bom serviço ao cliente. O fato de ele nunca responder diretamente a perguntas sobre o seu negócio
sempre desviando a conversa para mim com uma habilidade notável. E o mais notável, havia os homens. 2 deles, sentados em mesas separadas, ambos sozinhos, ambos a olhar ocasionalmente na direção de João. Estavam a tentar ser subtis, mas o meu treino jurídico ensinou-me a reparar em detalhes que outros poderiam perder. Um era um homem grande, com cabelos grisalhos, a usar um fato que abombava ligeiramente no peito, sugerindo que estava armado. O outro era mais jovem, com olhos aguçados, que periodicamente varriam o restaurante. João, disse eu durante uma pausa na conversa. Aqueles homens ali, conheces? Ele não se virou para olhar, mas a sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Que homens! O que está perto da janela e o outro perto do bar. Estão sempre a olhar para aqui. Pela primeira vez em toda a noite, a compostura de João vacilou ligeiramente. Os seus olhos endureceram e vislumbrei algo perigoso por trás do seu exterior charmoso. Durou apenas 1 segundo antes que o sorriso voltasse, mas foi o suficiente para me causar um calafrio na espinha. Tenho a certeza que não é nada, minha querida. Talvez estejam apenas a admirar a sua beleza. Pode-se culpá-los? O elogio devia ter me feito corar, mas em vez disso senti um crescente mal-estar. Algo não estava certo ali. O restaurante caro, o pessoal excessivamente deferente, os homens vigilantes, a evasiva de João sobre o seu negócio. Estava a começar a formar um quadro de que eu não gostava. O nosso prato principal chegou, um ossobuco perfeitamente preparado para João e ravioli de lagosta para mim. Mas o meu apetite estava a diminuir. Cutuquei a minha comida enquanto João continuava a contar histórias das suas viagens à Itália, da vinha da sua família no Douro e do seu amor pela música clássica. Era culto e bem educado, claramente, mas havia lacunas na sua narrativa, coisas que não se encaixavam. Sempre viveste aqui em Lisboa? Perguntei, tentando uma abordagem diferente. A maior parte da minha vida, sim, embora viaje frequentemente em negócios. Na verdade, acabei de voltar de Évora na semana passada. É uma bela região, mas o negócio lá pode ser complicado. A forma como ele disse complicado enviou outro calafrio por mim. Na minha linha de trabalho, lidei com criminosos suficientes para reconhecer os eufemismos que eles usavam. Complicado geralmente significava ilegal. O meu telefone vibrou com uma mensagem de texto e olhei para ela. Sofia. Como está a correr? Ele é tão lindo como prometido? Quero detalhes. Olhei para cima e encontrei João a observar-me com uma expressão ilegível. Tudo bem? É só a Sofia a ver como estou, disse, tentando manter a voz leve. Ela quer saber se estás a corresponder ao hype dela. O sorriso de João voltou, mas comecei a notar que nunca chegava bem aos seus olhos. E o que ele vai dizer? Que és muito intrigante, disse eu com cuidado. Intrigante? Uma escolha de palavras interessante. João inclinou-se ligeiramente e senti novamente aquele perfume caro. Diga-me, Ana, no seu trabalho como advogada de defesa, defende pessoas que outros poderiam considerar moralmente questionáveis? A pergunta apanhou-me de surpresa. Todos merecem uma defesa. Essa é a base do nosso sistema legal. Mesmo pessoas que fizeram coisas más, alegadamente coisas más. Corrigi. E sim, mesmo assim, a presunção de inocência é sagrada. João assentiu, aprovador. Tem princípios fortes, admiro isso. Na minha experiência, o mundo não é tão preto e branco como as pessoas gostam de acreditar. Boas pessoas, por vezes, fazem coisas questionáveis, e más pessoas, por vezes, fazem coisas boas. A verdade, geralmente, está a algures no meio. Senti que estava a ser testada, embora não conseguisse perceber por quê. Suponho que sim, mas ainda há linhas que não devem ser cruzadas. E quem decide onde essas linhas são traçadas? Antes que eu pudesse responder, um dos homens que eu notara antes, o mais jovem, aproximou-se da nossa mesa. Era alto e magro,
com cabelos escuros e olhos frios, vestindo um fato caro que não conseguia esconder a forma predadora como se movia. Com licença, Sr. Silva, disse ele em voz baixa, mal reconhecendo a minha presença. Há uma situação que exige a sua atenção. Todo o comportamento de João mudou num instante. O encontro charmoso desapareceu, substituído por alguém mais duro, mais autoritário. Agora não, Pedro. Não pode esperar, senhor. Os russos. Houve um desenvolvimento. O meu sangue gelou. Russos. Isto parecia cada vez mais com o tipo de casos criminais que eu tratava no trabalho. Crime organizado, disputas territoriais, violência. Agarrei o meu copo de vinho com mais força, tentando processar o que estava a ouvir. A mandíbula de João apertou-se, e ele virou-se para mim com o que parecia ser um arrependimento genuíno. Lamento imenso, minha querida. Há um assunto de negócios urgente que preciso de resolver. Poderemos talvez continuar esta noite noutra altura? Assenti sem conseguir falar. Estava simultaneamente aliviada por ter uma desculpa para ir embora e aterrorizada com o que começava a suspeitar sobre o meu charmoso encontro. João levantou-se e moveu-se para o meu lado da mesa, ajudando-me com a cadeira. O Antônio chamará um táxi, sim, e o jantar está tratado. Não é necessário. Insisto. A sua mão tocou brevemente a parte inferior das minhas costas, enquanto me guiava para a saída. E, apesar de tudo, senti a mesma faísca elétrica que experimentara durante toda a noite. Passei uma noite maravilhosa, Ana. És excepcional. Na entrada do restaurante, João pegou na minha mão e levou-a aos lábios, pressionando um beijo suave nos meus nós dos dedos. O gesto era antiquado e romântico, e eu odiava que me fizesse o coração acelerar, mesmo enquanto a minha mente gritava alertas. Até nos encontrarmos novamente, murmurou ele, os seus olhos verdes a segurarem os meus. O táxi chegou rapidamente, provavelmente devido à influência de João, e eu deslizei para o banco de trás, a minha mente a girar. Enquanto o carro se afastava do segredo do fado, virei-me para olhar pela janela traseira. João estava na calçada, a observar-me partir, ladeado pelos dois homens que eu notara durante o jantar. Mesmo à distância, havia algo intimidante na forma como estavam, algo que falava de violência mal contida. Durante a viagem de 20 minutos de volta ao meu apartamento, a minha mente percorreu tudo o que acontecera. O restaurante caro onde João era claramente um VIP, a forma como o pessoal o tratava com respeito, os homens armados a vigiar a nossa mesa, a interrupção sobre os russos e um negócio urgente que não podia esperar. A sua evasiva sobre o seu trabalho, descrevendo apenas um negócio familiar italiano tradicional. Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, uma terrível suspeita cristalizara-se na minha mente. Tinha defendido figuras do crime organizado o suficiente para reconhecer os sinais. E tudo em João Silva gritava máfia. O meu telefone vibrou com outra mensagem de texto da Sofia enquanto subia as escadas para o meu apartamento no 3º andar. Então não me deixes pendurada. Olhei para a mensagem por um longo momento antes de responder. É complicado. Ligo-te amanhã. Dentro do meu apartamento, servi um copo grande de vinho, algo muito mais barato do que o barolo que João pedira, e sentei-me no sofá a tentar processar a noite. Parte de mim queria descartar as minhas suspeitas como paranoia causada por demasiados casos criminais e demasiada televisão sobre crime. Mas os meus instintos, apurados por anos de trabalho jurídico, gritavam que eu estava certa. João Silva não era apenas um empresário de sucesso com uma empresa familiar italiana tradicional. Ele era algo muito mais perigoso. Mas o que mais me aterrorizava era que, apesar de tudo, apesar dos sinais de alerta, dos homens perigosos, das mentiras óbvias, eu não conseguia parar de pensar na forma como ele me olhava, na forma como o sotaque dele fazia o meu nome soar como um carinho, na forma como a mão dele me tinha tocado nas costas, forte, possessiva e emocionante.
Eu estava atraída por um homem que poderia ser um criminoso, um homem que operava num mundo de violência e corrupção, um homem que representava tudo aquilo contra o qual a minha vida cuidadosamente ordenada e respeitadora da lei se erguia. Terminei o vinho e fui para a cama. Mas o sono foi elusivo. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos verdes de João e aquele sorriso perigoso. Perguntava-me que tipo de emergência empresarial envolvia russos. Perguntava-me quantas leis ele tinha quebrado. Perguntava-me se o voltaria a ver. E mais perturbadoramente, perguntava-me se eu queria vê-lo. Às vezes, quando a insônia me pegava à noite, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece demasiado bom para ser verdade. Ele referia-se aos comerciantes no mercado. Mas agora eu entendia de outra forma. A promessa, o charme, tudo em João parecia demasiado perfeito. E a perfeição não existe. Tinha aprendido isso muito cedo na vida. Na manhã seguinte, atirei-me ao trabalho com ainda mais intensidade do que o habitual, tentando afastar os pensamentos de João da minha mente. Tinha 3 casos para preparar para a semana que se avizinhava, incluindo a defesa de alto perfil de um vereador acusado de aceitar subornos. Era exatamente o tipo de caso complexo e desafiador que geralmente consumia toda a minha atenção. Mas hoje, encontrava-me distraída, a minha mente a divagar para a noite anterior. Procurei João Silva no Google, mas encontrei surpreendentemente pouca informação. Apenas alguns registros comerciais de empresas de importação e uma menção numa página social de há 2 anos num evento de caridade. Para alguém que afirmava estar num negócio familiar de sucesso, a sua presença online era notavelmente mínima. Por volta do meio-dia, a minha assistente chamou-me pelo intercomunicador. Doutora Costa, há uma entrega para si. Que tipo de entrega? Flores. Flores com um aspecto muito caro. O meu coração saltou, disse a minha assistente para as trazer. Momentos depois, um deslumbrante arranjo de rosas brancas e lírios italianos encheu o meu escritório com o seu perfume. O cartão era simples, escrito em caligrafia elegante. Obrigado por uma noite perfeita, até a próxima. J. Olhei para as flores, dividida entre atirá-las para o lixo e enterrar o rosto nas suas pétalas. Eram lindas, obviamente caras e sem dúvida escolhidas com cuidado. Mas eram também um lembrete de um homem que podia ser tudo o que eu deveria evitar. O meu telefone tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Ana Costa, minha querida. A voz enviou arrepios pela minha espinha, profunda, com sotaque, inconfundivelmente de João. Como é que conseguiste o número do meu escritório? Tenho os meus métodos, disse ele, e pude ouvir o sorriso na sua voz. Recebeu o meu pequeno presente? Olhei para as flores. São lindas, mas, João, preciso de te perguntar uma coisa diretamente. Claro, o que tens na cabeça? Respirei fundo. Qual é exatamente o teu negócio? E não me des respostas vagas sobre importação e exportação. Sou advogada de defesa. Já ouvi todos os eufemismos do livro. Houve uma longa pausa. Quando João voltou a falar, a sua voz estava mais séria. És direta. Admiro isso. Talvez devêssemos discutir isto pessoalmente. Não sei se é boa ideia. Ana, disse João, a voz suave, mas intensa. Entendo que tenhas preocupações, mas espero que não me julgues com base em suposições. Dá-me uma oportunidade para explicar. Janta comigo hoje à noite, num sítio mais privado, onde possamos falar livremente. Cada parte racional do meu cérebro gritava para eu dizer não. Mas havia algo na sua voz. Vulnerabilidade, talvez, ou uma preocupação genuína que me fez hesitar. Não sei, João. Por favor, mais uma noite. Se depois disso decidires que nunca mais me queres ver, respeitarei isso completamente.
mas dá-me uma oportunidade para te mostrar quem eu realmente sou. Fechei os olhos, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão terrível. Onde? Vou cozinhar para ti. O meu apartamento tem uma sala de jantar privada onde podemos conversar sem interrupções. Prometo que estarás completamente segura. Ir ao apartamento de um potencial criminosa sozinha era possivelmente a coisa mais estúpida que eu podia imaginar fazer. Mas a advogada em mim estava curiosa sobre a verdade. E a mulher em mim era atraída por João, apesar de todos os sinais de alerta. Manda-me a morada, ouvi-me dizer. Estarei lá às 8. Depois de desligar, recostei-me na cadeira e olhei para o teto. Ou estava prestes a ter um jantar romântico com um empresário incompreendido, ou estava a caminhar diretamente para uma armadilha montada por um criminoso perigoso. De qualquer forma, ia descobrir a verdade sobre João Silva. Naquela noite, encontrei-me em frente a um prédio de luxo na parte mais cara de Lisboa. O edifício era do tipo onde as penthouses se vendiam por milhões e os porteiros usavam fatos mais bonitos do que a maioria dos fatos de noivos. O apartamento de João ficava no 32º andar, o nível da cobertura. O porteiro, que obviamente sabia que eu era esperada, escoltou-me até um elevador privado que exigia um cartão-chave para acesso. Enquanto o elevador subia, o meu nervosismo aumentava. Estava comprometida agora, mas tinha tomado precauções. A Sofia sabia para onde eu ia e tinha instruções para chamar a polícia se eu não fizesse check-in até as 22h02. Eu também tinha o meu spray de pimenta na mala e o meu telemóvel programado para ligar diretamente para o 112. O elevador abriu diretamente para o apartamento de João e a minha respiração ficou presa. O espaço era deslumbrante. Janelas do chão ao teto oferecendo vistas panorâmicas sobre a cidade. Obras de arte caras nas paredes. Mobiliário que claramente custava mais do que a maioria dos carros. Mas também era de bom gosto, não ostensivo. Alguém com estilo genuioso vivia ali, não apenas alguém com dinheiro. João apareceu do que parecia ser a área da cozinha, vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Parecia mais relaxado do que no restaurante, mas não menos deslumbrantemente bonito. Bem-vinda à minha casa, disse ele, vindo ao meu encontro. Estás linda, como sempre. Eu tinha escolhido a minha roupa com cuidado. Um vestido preto simples com um blazer que podia tirar se quisesse parecer mais acessível ou manter se precisasse de manter distância. Obrigada por me convidares, disse eu, aceitando o copo de vinho que ele me ofereceu. Era o mesmo Barolo da noite anterior. Vem, disse João, gesticulando para a área de jantar. Espero que estejas com fome. Preparei algo especial. A sala de jantar era íntima, com uma mesa posta para dois perto das janelas com vista para as luzes da cidade. As velas forneciam uma iluminação suave e o cheiro de algo delicioso vinha da cozinha. Tu é que cozinhaste mesmo? Perguntei surpresa. João sorriu e pela primeira vez pareceu completamente genuíno. A minha avó ensinou-me quando eu era jovem. Ela dizia, um homem que não sabe cozinhar não sabe cuidar de uma mulher como deve ser. Sentamo-nos e João serviu o primeiro prato. Uma brusqueta perfeitamente preparada com tomate, manjericão e mozzarella fresca. Então, disse ele, servindo mais vinho, queres saber sobre o meu negócio? Assenti, apreciando a sua franqueza. Sim, quero. João ficou em silêncio por um momento, a considerar as suas palavras. A minha família está em Portugal há 3 gerações. O meu bisavô veio da Itália em 1923 à procura de uma vida melhor. Como muitos imigrantes, descobriu que as oportunidades legítimas eram limitadas. O meu coração afundou-se. Isto parecia exatamente as histórias que eu ouvira de dezenas de arguidos de crime organizado. Ele fez o que sentiu que tinha de fazer para sobreviver e sustentar a sua família, continuou João. Algumas dessas coisas não eram totalmente legais. Com o tempo, o negócio de família cresceu e evoluiu. Quando o meu pai assumiu, estávamos envolvidos em muitas empresas diferentes.
Que tipo de empresas? Restaurantes, negócios de importação, empresas de construção, gestão de resíduos, muitas operações legítimas. João fez uma pausa. Mas também algumas que operam em áreas cinzentas. Pousei o meu copo de vinho. Áreas cinzentas? João, por favor, diz-me diretamente. Estás envolvido em crime organizado? João manteve o meu olhar firme. O mundo não é tão simples como legal e ilegal, Ana. Existem negócios que vivem nos espaços entre as leis, que fornecem serviços que as pessoas querem, mas que a sociedade finge não precisar. Proteção para negócios em bairros perigosos. Resolução de disputas quando os tribunais são demasiado lentos ou não são fiáveis. Empréstimos para pessoas que não os conseguem nos bancos. Isso são eufemismos, João. Estás a falar de extorsão, justiça vigilante e agiotagem. Estou a falar de preencher necessidades que existem, quer as reconheçamos ou não. A voz de João era calma, mas intensa. Achas que o crime desaparece se pessoas como a minha família não estiverem envolvidas? Não. Transforma-se em caos, violência sem controlo ou honra. Pelo menos nós temos regras. Códigos de conduta. Senti um calafrio. Códigos de conduta. Fazes parecer nobre. Há honra no que fazemos, mesmo que outros não o consigam ver. Protegemos os nossos bairros, cuidamos das nossas famílias, cumprimos a nossa palavra. Podes dizer o mesmo dos políticos e empresários que operam inteiramente dentro da lei? Pensei em alguns dos meus clientes, executivos ricos que tinham defraudado fundos de pensões, políticos que tinham vendido os seus votos ao maior licitante. João não estava totalmente errado, mas isso não tornava o que ele estava a descrever correto. Então, estás a dizer-me que és um membro da máfia? Disse eu sem rodeios. A mandíbula de João apertou-se. Essa palavra carrega muitas suposições, mas sim, faço parte de uma organização familiar que existe há quase um século. Herdei responsabilidades que não escolhi, mas das quais não posso simplesmente fugir. O prato principal chegou. João tinha preparado o ossobuco com risoto que cheirava incrivelmente bem. Mas o meu apetite evaporara-se. Estava sentada em frente a um criminoso confesso, um homem que admitia fazer parte de uma organização responsável por quem sabe quanta violência e corrupção. Por que me estás a contar isto? Perguntei. Porque acho que mereces a verdade. Porque perguntas diretamente e respeito a tua inteligência demasiado para te mentir. E porque... João fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras. Porque no meu mundo, estou rodeado de pessoas que querem coisas de mim. Dinheiro, proteção, favores. Temem-me ou usam-me, mas não me veem simplesmente como um homem. Ontem à noite, pela primeira vez em anos, senti que alguém estava a ver o João, não apenas o que o João representa. Apesar de tudo, senti o meu coração suavizar-se ligeiramente. Havia uma emoção genuína na sua voz, uma vulnerabilidade que parecia em desacordo com as suas admissões criminosas. Mas não posso simplesmente ignorar o que fazes, disse eu. Sou advogada de defesa, sim, mas acredito na lei. Acredito na justiça. E o que é a justiça, minha querida? É justiça quando um homem que rouba milhões de fundos de pensões de trabalhadores leva 2 anos numa prisão de segurança mínima, enquanto um miúdo que vende drogas para sustentar a família leva 10. É justiça quando as vítimas de violência doméstica não conseguem proteção da polícia, mas nós podemos afastar os seus agressores permanentemente? Eu queria argumentar, mas tinha visto o suficiente do sistema legal para saber que os pontos de João não eram inteiramente sem mérito. A justiça era muitas vezes imperfeita, por vezes corrupta, frequentemente inadequada. Isso não torna a justiça vigilante certa, disse eu. Não, concordou João, mas torna-a compreensível. Comemos em relativo silêncio durante vários minutos, ambos perdidos em pensamentos. A comida era excepcional. João era claramente um cozinheiro talentoso,
mas a atmosfera estava pesada com o peso das suas revelações. Posso perguntar-te algo? Disse eu finalmente. Claro. Alguma vez, tu, pessoalmente, alguma vez magoaste alguém, mataste alguém? João pousou o garfo e olhou diretamente para mim. No meu mundo, por vezes, a violência é necessária para prevenir uma violência maior. Fiz escolhas difíceis? Sim. Fiz coisas das quais não me orgulho? Sim. Mas nunca prejudiquei uma pessoa inocente e nunca agi sem justa causa. Não foi uma negação e ambos sabíamos disso. Senti-me nauseada, não pelo vinho, mas pela percepção de que eu era atraída por um homem que provavelmente matara pessoas. A parte racional da minha mente estava a gritar para eu ir embora, para correr o mais longe e rápido que pudesse. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não gostava de reconhecer, estava intrigada pelo perigo, pela natureza proibida da minha atração. João era diferente de qualquer homem que eu alguma vez conhecera. E apesar das suas ligações criminosas, eu não podia negar que ele me tratava com mais respeito e interesse genuíno do que qualquer um dos advogados, médicos e empresários com quem eu costumava sair. Devo ir, disse eu, afastando-me da mesa. João assentiu, embora a desilusão brilhasse no seu rosto. Claro, compreendo. Ele acompanhou-me até o elevador e, enquanto esperávamos que chegasse, senti o peso do momento. Esta era provavelmente a última vez que veria João Silva. O mais inteligente, o mais seguro, era ir embora e nunca mais olhar para trás. Ana, disse João quando as portas do elevador se abriram. Seja o que for que decida sobre isto, sobre nós, quero que saibas que conhecer-te me fez lembrar que existem coisas boas neste mundo que valem a pena proteger. Seja o que for que eu seja, sou grato por esse presente. As portas do elevador começaram a fechar e senti um pânico repentino. Espera, disse eu, parando-as com a mão. João olhou para mim com surpresa e esperança. Preciso de tempo para pensar, disse eu. Isto é muita coisa para processar. Toma todo o tempo que precisares, minha querida. Esperarei. Enquanto o elevador descia, Ana encostou-se à parede e fechou os olhos. Estava a apaixonar-me por um homem que era tudo o que deveria evitar, tudo contra o que a sua carreira e princípios se erguiam. Mas também estava a apaixonar-me por um homem que havia como mais do que apenas mais uma advogada ambiciosa, que cozinhava para ela e falava com ela como se ela importasse, que a tratava com uma gentileza que parecia em desacordo com a sua vida perigosa. O que fariam vocês no meu lugar? Voltamos à esquadra da PSP. O inspetor Ricardo Neves ainda me olhava com os seus olhos desconfiados. Então, Dora Costa, falamos do seu relacionamento com o Sr. Silva. Tivemos 2 jantares, disse eu, as minhas palavras a ecoarem as que disse há dias, mas agora com um significado muito diferente. Assuntos pessoais, conhecermos-nos. Ele mostrou a foto da boate queimada. O Flamingo Club, quer dizer, a boate escondida, propriedade de uma organização russa, os Petro. Alguém incendiou-a na noite passada. 3 pessoas foram hospitalizadas com inalação de fumo. Lembrei-me do Pedro a interromper o jantar. Os russos, houve um desenvolvimento. Teria sido este o desenvolvimento? Teria João estado envolvido nessa destruição? O Sr. Silva não foi acusado de nada, foi? Desafiei, tentando soar profissional. Ainda não, mas é apenas uma questão de tempo. Esses tipos acabam sempre por cometer erros. A senhora doutora parece uma mulher inteligente e bem-sucedida. O que está a fazer com um homem como esse? O tom condescendente fez-me estremecer. Fui questionada por mais 20 minutos, mas dei apenas o mínimo de informação. Não tinha testemunhado qualquer atividade criminosa. Insisti. E as minhas interações com João tinham sido puramente sociais. Ao sair da esquadra, o meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Soube que falaste com a polícia. Precisamos de conversar. J.
A minha mão tremeu enquanto eu digitava de volta. Como soubeste? Sei muitas coisas. Podes encontrar-me? É importante. Todo o instinto dizia-me para dizer não. O mais sensato seria cortar todo o contato com João imediatamente antes de me envolver mais profundamente nas atividades criminosas que o rodeavam. Mas também sabia que não conseguiria parar de pensar nele a menos que obtivesse respostas para as perguntas que me ardiam na mente. Onde? Digitei. O parque perto do teu apartamento. 1 hora. Vem sozinha. Cheguei ao pequeno parque perto do meu prédio e encontrei João sentado num banco, a olhar para as luzes da cidade. Parecia diferente, mais tenso, mais alerta. Quando me viu aproximar, levantou-se, mas não se moveu para me abraçar como antes. Obrigado por teres vindo. A polícia mostrou-me fotos de um prédio queimado. Acham que estiveste envolvido. A mandíbula de João apertou-se. E o que achas tu? Acho que não estás a negar. Porque não posso negar, não inteiramente. João virou-se para me encarar totalmente. Houve uma situação com a organização russa. Estavam a expandir-se para um território que pertence à minha família há 30 anos, ameaçando negócios sob a nossa proteção. A diplomacia falhou. Então, queimaste a boate deles? Não acendi pessoalmente nenhum fogo, mas sim, a decisão de enviar essa mensagem foi minha. Senti-me mal. 3 pessoas ficaram feridas, João, hospitalizadas. E quantas mais teriam sido feridas se tivéssemos permitido que os russos se estabelecessem? Eles não operam com a mesma restrição que nós. Teriam trazido caos e violência a bairros que têm sido pacíficos há décadas. Não pode saber isso. Posso e sei. Esta não é a primeira vez que lidamos com disputas territoriais. Por vezes, uma demonstração de força evita um derramamento de sangue muito maior. Olhei para ele, tentando conciliar o homem gentil e charmoso que cozinhara para mim com alguém que ordenava que edifícios fossem incendiados. Percebo o que estás a pensar, disse João calmamente. Estás a perguntar-te como te pudeste ter sentido atraída por alguém capaz de tais coisas. Sim, admiti. Estou. Porque és uma boa pessoa, Ana. Vês o mundo em termos de certo e errado, legal e ilegal. Acreditas que a justiça vem dos tribunais, das leis e dos procedimentos adequados. No teu mundo, isso geralmente é verdade. Mas não no meu mundo. No meu mundo, a justiça por vezes tem de ser tomada, não esperada. No meu mundo, mostrar fraqueza convida predadores que irão ferir pessoas inocentes. No meu mundo, a polícia não consegue ou não irá proteger as pessoas que mais precisam de proteção. João aproximou-se e pude sentir o seu perfume. Pude ver a dor nos seus olhos verdes. Não te estou a pedir que aproves o que faço, disse ele. Estou apenas a pedir que compreendas que o mundo é mais complicado do que talvez queiras acreditar. Não posso estar com alguém que resolve problemas com violência, João. Não posso. Então vais-te embora assim de repente? Senti as lágrimas a picarem os meus olhos. Que escolha tenho? Tu vives num mundo de crime e violência. Eu vivo num mundo de lei e ordem. Esses mundos não se misturam, pois não? A voz de João era suave, mas intensa. Quantos dos teus clientes foram pessoas como eu, Ana? Quantos criminosos defendeste, ajudaste a libertar? Qual é a diferença entre representá-los em tribunal e cuidar de um deles pessoalmente? A pergunta atingiu-me como um golpe físico, porque era uma que eu me fazia há dias. Tinha construído a minha carreira a defender pessoas que tinham quebrado a lei, alguns deles criminosos violentos, alguns deles pessoas envolvidas no crime organizado. Dizia a mim mesma que estava a defender o princípio de que todos mereciam uma defesa. Mas era isso realmente tão diferente de aceitar João por quem ele era? É diferente, disse eu. Mas a minha voz não tinha convicção. É? Ou é apenas mais fácil manter a tua certeza moral quando há distância profissional? Virei-me a olhar para as luzes da cidade. Não sei, João.
Honestamente, já não sei. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente, João voltou a falar. Há algo mais que devia saber. A polícia a questionar-te. Isso não foi aleatório. Alguém lhes falou de nós. Alguém que queria pôr pressão para te manter afastada de mim. Virei-me para ele. Quem? Ainda não tenho a certeza, mas tenho suspeitas. Há pessoas que preferem que eu permaneça isolado, focado apenas em assuntos de negócios. Relações pessoais podem ser vistas como complicações. Estás a dizer que estou em perigo? Não fisicamente, não. Mas a tua reputação, a tua carreira, sim, essas podem estar em risco se fores vista como estando envolvida comigo. Senti uma onda de raiva. Então toda esta coisa de te aproximares de mim, isso também foi só negócio? Uma forma de comprometer uma advogada de defesa que poderia ser útil? Os olhos de João brilharam com mágoa e raiva. Achas mesmo tão pouco de mim? Achas que o que aconteceu entre nós foi calculado? Já não sei o que pensar. João aproximou-se, perto o suficiente para eu poder ver as manchas douradas nos seus olhos verdes. Então deixa-me dizer-te o que pensar. O que aconteceu entre nós foi real. Mais real do que qualquer coisa que senti em anos. Achas que eu arriscaria expor-me? Arriscaria contar-te a verdade sobre a minha vida por alguma vantagem comercial? Eu queria acreditar nele, mas a parte racional da minha mente não conseguia largar as minhas suspeitas. Como sei que estás a dizer a verdade? Porque vou fazer algo que nunca fiz antes, disse João. Vou dar-te uma escolha com total honestidade sobre as consequências. Que tipo de escolha? Podes ir embora agora, hoje à noite, e farei com que nunca mais sejas incomodada por nada disto. O teu nome será mantido fora de quaisquer investigações. A tua reputação permanecerá intacta e poderás voltar à tua vida segura e previsível. Ou, a voz de João baixou quase para um sussurro. Ou podes escolher estar comigo, sabendo exatamente o que isso significa. Sabendo que o meu mundo é perigoso, que haverá sempre riscos, que algumas pessoas te julgarão pela tua associação comigo, mas também sabendo que te protegerei com a minha vida, que nunca mais te mentirei e que terás o amor de um homem que te vê como a coisa mais preciosa no mundo dele. Olhei para ele, o coração a bater. Era a escolha que eu andava a evitar, a decisão que determinaria todo o curso da minha vida. Preciso de tempo, disse eu. Quanto tempo? Não sei, dias, semanas. Este não é o tipo de decisão que se toma rapidamente. João assentiu, embora a desilusão fosse clara no seu rosto. Compreendo, mas Ana, enquanto decides, tem cuidado. Se alguém esteve disposto a enviar a polícia atrás de ti uma vez, podem tentar outras abordagens. O que queres dizer? Olha pelas tuas costas. Não vás para lado nenhum sozinha à tarde da noite. Se algo parecer invulgar, se alguém te abordar afirmando representar-me, liga-me imediatamente. João tirou um cartão do bolso e entregou-mo. Este é um número seguro. Chega-me diretamente dia e noite. Peguei no cartão, os meus dedos roçando nos dele. Mesmo agora, mesmo com tudo o que eu sabia sobre ele, o seu toque enviou eletricidade por mim. Mais uma coisa, disse João. Seja o que for que decidas sobre nós, quero que saibas que conhecer-te me mudou. Fizeste-me lembrar que há coisas neste mundo porque vale a pena ser melhor. Antes que eu pudesse responder, João virou-se e foi embora, desaparecendo nas sombras entre os candeeiros de rua. Fiquei sozinha no parque, a segurar o cartão, a perguntar-me se acabara de me despedir do homem mais perigoso e mais cativante que eu alguma vez conhecera. Os dias seguintes passaram num nevoeiro de autoquestionamento e debate interno. Eu achava-me incapaz de me concentrar no trabalho, incapaz de comer, incapaz de dormir. Continuava a pensar nas palavras de João, na escolha que ele me dera. Na sexta-feira à tarde,
Estava no meu escritório a tentar concentrar-me numa nota jurídica quando a minha assistente me chamou. Doutora Costa, há uma senhora para ver. Diz que é sobre o João Silva. O meu sangue gelou. Deixa-a entrar. A mulher que entrou no meu escritório era surpreendentemente bonita, alta, elegante, com cabelos ruivos e olhos escuros e calculistas. Usava um fato caro e movia-se com a confiança de alguém habituado a conseguir o que queria. Doutora Costa, obrigado por me receber. Sou Leonor Braga. O nome não me dizia nada, mas algo no comportamento da mulher disparou alarmes. Em que posso ajudá-la, senhora Braga? Leonor sentou-se sem ser convidada e cruzou as pernas. Compreendo que tem passado tempo com João Silva. Não tenho a certeza se isso é assunto seu. Leonor sorriu, mas não era um sorriso amigável. Na verdade, João e eu estamos envolvidos há vários anos. Sou o que poderíamos chamar de sua companheira de longa data. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Percebo. Não me parece que perceba. João é um homem complicado, doutora Costa. É poderoso, rico, atraente, o tipo de homem que atrai a atenção de muitas mulheres. Mas ele sempre volta para mim, porque eu entendo o mundo dele de uma forma que os forasteiros não conseguem. Por que me está a contar isto? Porque percebo que é uma mulher inteligente e mulheres inteligentes não devem perder o seu tempo em buscas fúteis. João pode desfrutar de uma breve diversão com alguém como a senhora doutora, alguém limpo, respeitável, diferente do seu mundo habitual. Mas nunca será a sério. Não pode ser. Leonor inclinou-se para a frente, a voz tornando-se mais intensa. A família dele, os associados dele, toda a vida dele gira em torno de um mundo de que a senhora doutora nunca faria parte. É advogada de defesa, sim, mas ainda é uma forasteira. Ainda alguém que fundamentalmente não entende o que move homens como João. Eu encontrei a minha voz. E a senhora entende? Cresci neste mundo. O meu pai esteve associado à família de João durante décadas. Sei o que significa amar um homem que faz escolhas difíceis, que por vezes tem de fazer coisas terríveis para o bem maior. Sei como ser solidária sem fazer perguntas que não podem ser respondidas. A implicação era clara. Eu, com a minha necessidade de honestidade e clareza moral, nunca poderia aceitar a vida de João como Leonor podia. Mais importante ainda, continuou Leonor, sei como sobreviver neste mundo. As ameaças, as rivalidades, o perigo constante. Não é um jogo, Tora Costa. Pessoas que se aproximam demasiado de João sem entender os riscos. Por vezes, acabam por se magoar. A minha coluna endureceu. Está a ameaçar-me? Estou a avisar. Há pessoas que veem o seu envolvimento com João como uma responsabilidade. Pessoas que acham que a senhora doutora o torna fraco, distraído. Se algo lhe acontecesse, João culpar-se-ia, mas isso não mudaria o resultado. Leonor levantou-se e alisou a saia. Tenho a certeza que pensa que tem sentimentos por João, e tenho a certeza que ele foi muito charmoso consigo. Mas pergunte-se o seguinte: ele disse-lhe que a ama? Ele fez alguma promessa sobre um futuro juntos? Ou simplesmente a fez sentir-se especial enquanto mantinha as suas opções em aberto? As perguntas foram ao cerne da questão, porque percebi que João não fizera quaisquer declarações de amor ou compromisso. Tinha sido charmoso, atencioso, honesto sobre a sua vida. Mas na verdade não me prometera nada além do momento em que estávamos. Pense nisso, Dora Costa, e pense se o que quer que sinta por João vale o risco da sua carreira, da sua segurança e, em última análise, da sua vida. Depois de Leonor sair, sentei-me no meu escritório por muito tempo, a olhar para as flores que João me enviara. Flores que agora pareciam uma zombaria das minhas ilusões românticas. Tinha eu lido mal completamente a situação? Seria eu apenas mais uma conquista para um homem que colecionava mulheres bonitas da mesma forma que colecionava arte cara?
Mas mesmo enquanto a dúvida se instalava, eu não conseguia esquecer a vulnerabilidade na voz de João quando ele falara sobre como eu o fazia sentir. A emoção genuína quando disse que me conhecer o tinha mudado. Ou ele era o manipulador mais hábil que eu alguma vez encontrara, ou Leonor estava a mentir. Naquela noite, tomei uma decisão que teria parecido impossível uma semana antes. Liguei para o número no cartão de João. Minha querida. A sua voz era quente e surpreendida. Esperava que ligasses, mas não tinha a certeza. João, preciso de te perguntar uma coisa diretamente e preciso da verdade. Sempre. Quem é Leonor Braga? Houve uma longa pausa. Quando João voltou a falar, a sua voz estava cautelosa. Ela foi ver-te? Sim. Ela afirma ser a tua companheira de longa data. Diz que tu e ela estão envolvidos há anos e que eu sou apenas uma breve diversão. Leonor é... João suspirou profundamente. Ela faz parte do meu mundo. Sim, a família dela e a minha estão ligadas há décadas. Houve um tempo em que as pessoas supunham que parecia que poderíamos ter um futuro juntos. O meu coração afundou-se e percebi que nunca poderia amar alguém que me visse apenas como o que eu representava, não como quem eu era. Leonor entende o meu mundo, sim, mas também encoraja as piores partes dele. Ela gosta do poder, do medo, do respeito que advém de estar associada a alguém como eu. Ela nunca me pediu uma única vez para ser melhor do que sou. Mas estiveste envolvido com ela? Sim, de vez em quando, durante vários anos. Era conveniente e esperado pelas nossas famílias. Mas nunca amor, Ana. Nunca o que sinto quando estou contigo. Senti as lágrimas a começarem a cair. Ela diz que não me disseste que me amas. Ela diz que não fizeste promessas. Porque tinha medo. A voz de João estava rouca de emoção. Porque estava a tentar dar-te tempo para decidires o que querias sem te pressionar. Porque nunca disse essas palavras a outra mulher e estava aterrorizado com a tua resposta. Ana, eu amo-te. Amo a tua força, a tua inteligência, os teus princípios, mesmo quando entram em conflito com os meus. Amo a forma como me desafias a ser melhor. Amo que vejas o João, o homem, não o João, o chefe. E se aceitares os riscos e as complicações que vêm com amar alguém como eu, então prometo-te isto. Nunca mais duvidarás da tua importância para mim. Fechei os olhos, sentindo as últimas das minhas muralhas desmoronarem-se. Eu também te amo, sussurrei. Então vem ter comigo agora, hoje à noite. Já perdemos tempo suficiente com medo e dúvida. Agarrei as minhas chaves e dirigi-me à porta, o coração a bater forte. Estava a fazer uma escolha que ia contra tudo o que eu pensava querer para a minha vida. Mas era também a única escolha que me parecia verdadeira para o meu coração. 20 minutos depois, estava de volta ao apartamento de João, nos seus braços, permitindo-me sentir tudo o que tinha combatido durante semanas. Os seus beijos eram desesperados, famintos, como se ele estivesse a morrer de fome sem mim. E percebi que eu também estava a morrer de fome. Por paixão, por conexão, por alguém que me visse como mais do que apenas as minhas ambições de carreira. Tens a certeza? Perguntou João, afastando-se para me olhar nos olhos. Depois de fazermos isto, depois de escolheres esta vida, pode não haver volta a andar. Tenho a certeza, disse eu, e era verdade, mas tenho condições. João sorriu. Diz, sem mais mentiras, sem mais meias-verdades ou evasões. Se for para fazer parte do teu mundo, preciso de saber o que está a acontecer. Acordo e mantenho a minha carreira. Não vou desistir de tudo o que trabalhei para conseguir. Não te pediria isso. A tua força faz parte do que amo em ti. E se fizermos isto, se construirmos algo juntos, quero que consideres alternativas, negócios legais, formas legítimas de usar a tua influência e recursos. A expressão de João ficou séria. Isso seria complicado.
Há responsabilidades, compromissos que vêm de gerações. Não te estou a pedir que abandones a tua família. Estou a pedir que penses em construir algo novo ao lado do antigo. Algo de que ambos nos pudéssemos orgulhar. João estudou o meu rosto por um longo momento, depois assentiu. Por ti, minha querida, considerarei qualquer coisa. Passaram aquela noite a conversar, a planear, a sonhar com o que a sua vida juntos poderia ser. Não seria fácil. Haveria perigos, complexidades morais, julgamentos sociais. Mas enquanto Ana se aninhava nos braços de João, ao ouvir o batimento do seu coração, ela sabia que estava exatamente onde pertencia. Nos meses seguintes, o nosso relacionamento aprofundou-se e evoluiu. Eu aprendi a navegar no mundo de João, mantendo a minha própria identidade e carreira. Conheci a família dele, uma complexa rede de parentes e associados que inicialmente me via com desconfiança, mas que gradualmente passou a respeitar a minha inteligência e força. Aprendi que João era mais do que apenas um criminoso. Era um homem que tentava honrar as tradições enquanto se adaptava a um mundo em mudança. Alguém que genuinamente se preocupava em proteger a sua comunidade, mesmo que os seus métodos fossem questionáveis. João, por sua vez, começou a explorar oportunidades de negócios legítimos. Investiu em restaurantes, desenvolvimento imobiliário e empresas de importação que operavam totalmente dentro da lei. O progresso foi lento e ele não podia abandonar as atividades tradicionais da sua família da noite para o dia. Mas eu podia vê-lo a mudar, a crescer, a tornar-se alguém que poderia, eventualmente, andar totalmente na luz. A nossa história de amor não era perfeita nem tradicional, mas era real. Desafiávamo-nos, apoiávamo-nos e encontramos na nossa parceria algo que nenhum de nós esperava encontrar. Um equilíbrio entre a minha busca idealista por justiça e a compreensão pragmática de João sobre o poder. Leonor fez mais algumas tentativas para minar o nosso relacionamento, mas acabou por desistir e encontrou outro para manipular. A investigação policial sobre o incêndio da boate acabou por estagnar por falta de provas, embora eu suspeitasse que João usara a sua influência para garantir esse resultado. Houve momentos difíceis. Momentos em que os negócios de João causaram tensão no nosso relacionamento. Momentos em que questionei se estava a comprometer demasiado a mim mesma. Mas também houve momentos bonitos, jantares tranquilos onde falávamos sobre livros e música e sonhos. Viagens à Itália, onde conheci a família alargada de João e comecei a entender as profundas raízes culturais da sua visão de mundo. Noites em que nos deitávamos juntos e planeávamos um futuro que parecia impossível, mas que se sentia inevitável. 6 meses depois daquele primeiro encontro às cegas, João pediu-me em casamento no mesmo restaurante onde nos conhecemos. O segredo do fado estava fechado para outros clientes naquela noite. João tinha alugado um lugar inteiro para o nosso jantar privado. Enquanto olhava à volta da sala onde a minha vida tinha mudado tão dramaticamente, pensei em como o amor podia ser inesperado. Eu tinha ido àquele encontro às cegas, sem esperar mais do que uma noite agradável com um estranho. Em vez disso, tinha encontrado um homem que desafiou todas as suposições que eu tinha sobre mim mesma e sobre a minha vida. Um homem que era perigoso e gentil, criminoso e honrado, implacável e terno. Mais importante, eu tinha encontrado alguém que me amava não, apesar da minha força e princípios, mas por causa deles. Alguém que queria ser melhor, porque eu acreditava que ele podia ser. Sim, disse eu enquanto João deslizava o anel no meu dedo. Sim a tudo, às complicações e aos riscos e à bela impossibilidade de nós. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é inequívoco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É o nosso caminho. E continuamos a percorrê-lo lado a lado, apesar